Hi guys! Na aula de hoje eu vou falar sobre o uso de gotcha. Eu costumo dizer que gotcha é uma representação escrita fonética de got you. E você deve se lembrar que got é o passado do verbo to get. O verbo to get é um verbo extremamente versátil, ele pode ser utilizado de diversas formas. O que acontece é o seguinte, a gente tem em inglês I have got you. A gente pode alterar essa frase e fica assim I got you. Na sequência eu posso ter I got ya, depois got ya e depois got you e por fim gotcha. Então o que aconteceu ao longo do tempo é que I have got you veio sendo transformado principalmente no inglês americano. Então a gente pode utilizar qualquer uma dessas formas que eu apresentei aqui ou a gente pode utilizar gotcha por uma simples questão de simplificação. Eu já falei aqui no canal do Inglês no Teclado sobre um fenômeno muito interessante da língua inglesa que são as chamadas reduções vocálicas. Então a redução vocálica ela vai atuar aqui justamente nessa transformação ao longo do tempo da frase I have got you, que no final das contas soa como gotcha. Existem algumas maneiras bem peculiares de utilizar gotcha em inglês. Mas você deve se lembrar que gotcha é um traço do inglês informal, então por isso não utilize gotcha, por exemplo, em redações ou documentos oficiais governamentais. O primeiro uso de gotcha que a gente tem em inglês é quando a gente quer dizer, por exemplo, captei a vossa mensagem. Quando alguém lhe explica, lhe dá uma instrução passo a passo sobre algo, você costuma dizer em português, entendi. Ah, tá, saquei. Na língua inglesa, em especial no inglês americano, é mais comum a gente dizer gotcha. Então se alguém lhe dá alguma explicação, você pode dizer I gotcha, ou até mesmo gotcha, sem o uso do pronome pessoal I, que significa eu. Repetindo, você pode dizer, com o sentido de que entendeu, de que sacou alguma explicação, gotcha. Agora um contexto completamente diferente em que gotcha aparece é quando, por exemplo, digamos que você está andando com um amigo na rua e aí ele tropeça, só que aí você percebe que a pessoa vai cair, se antecipa e agarra o seu braço. O que você pode dizer nesse caso? Gotcha. Nesse caso, a gente está utilizando gotcha com o sentido de te peguei. Da mesma forma, se você pega alguém com a boca na botija, ou seja, você dá um flagrante em alguém, você pode dizer gotcha. Ou seja, nesse caso também temos o sentido de te peguei, mas porque a pessoa estava fazendo algo que a gente julga o quê? Equivocado. Você diz em inglês gotcha. Então veja que até agora nós vimos três contextos completamente diferentes sobre o uso de gotcha. O primeiro deles é aquele no qual a gente quer expressar a ideia de que a gente sacou, entendeu a explicação de alguém, a gente diz gotcha. O segundo deles é quando, por exemplo, alguém estava prestes a cair, ou alguém está prestes a se machucar, ou qualquer outro tipo de situação equivalente, e a gente diz gotcha, com o sentido de te peguei. E o terceiro, resumindo tudo que a gente viu até então, é aquele no qual você pega alguém fazendo algo errado, como a gente diz na nossa língua, com a boca na botija. Você diz para ela, te peguei em português, ou então em inglês a gente diz gotcha. Outro emprego de gotcha em inglês é quando, por exemplo, você quer dizer checkmate. Quando, por exemplo, você está discutindo com alguém a respeito de algum assunto, né? Você tem a sua linha de raciocínio, a pessoa tem a argumentação dela. Só que daí vocês acabam chegando no embate no sentido de que, e aí, qual é a sua contra-argumentação contra esse meu raciocínio? Checkmate. Você pode dizer em inglês, gotcha. Nesse caso também temos o sentido de te peguei, ou seja, não tem mais para onde você correr, você não pode utilizar qualquer outro tipo de argumento para combater as minhas ideias. Então é isso, pessoal, essas foram formas extremamente interessantes de utilizar gotcha em inglês. Caso você ainda conheça alguma outra forma diferente, eu gostaria de esclarecer algum detalhe sobre o uso de gotcha em inglês, deixe seu comentário aqui embaixo. Por favor, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e se essa é a primeira aula que você está assistindo do Inglês no Teclado, eu gostaria de te convidar para se inscrever no nosso canal. Thank you for watching and I'll see you next class. Bye!